Alexandre de Moraes proibiu Flávio Bolsonaro de visitar o pai dele durante 90 dias. Vai ser o tempo aí da campanha eleitoral. Flávio Bolsonaro divulgou no sábado passado, manuscrita por Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre não mudou o regime prisional de Jair Bolsonaro, ele continua preso em casa, né, prisão humanitária domiciliar, mas Flávio Bolsonaro não vai poder visitar o pai. E ainda mais, ainda recomendou ao Ministério Público Eleitoral que abra uma investigação para apurar se Flávio Bolsonaro eventualmente não cometeu crime eleitoral ao divulgar a carta do pai Jair Bolsonaro. Parada não tá mole, não. Essa sucessão não vai ser brinquedo, não. Mas vamos voltar. Michel Temer chamando para a questão constitucional, Santa Rosa. E esse tem sido aí um problema sério do Brasil, né? A Constituição, por mais que a critiquemos, por pior que a gente a considere em termos de qualidade, mas a Constituição tem que ser obedecida. E a gente não está vendo a Constituição brasileira ser obedecida na essência do que ela deveria ser obedecida. Exatamente. O inciso 4º do artigo 5º da Constituição é explícito. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, tudo o que veda o pensamento, o que interfere na manifestação do pensamento, o que inibe a manifestação do pensamento é ilegal. O que está se fazendo é censura. O Supremo Tribunal Federal, que tem o dever de interpretar a Constituição, está interpretando ao contrário do que diz a letra da Constituição. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Não precisa explicar mais nada. Nos Estados Unidos, os magistrados não têm o poder de interpretar a letra da Constituição. Houve fases, na década de 50, em que magistrados como aquele ministro Brandeis tentaram incorporar ideias, mas não pegou. Lá, o juiz tem que cumprir. E, inclusive, o juiz de primeira instância pode discordar de uma decisão de uma instância superior, desde que essa instância contrarie a letra da Constituição Federal. Mas aqui deram o poder de interpretação. Então, você tem aquele caso clássico que a Constituição originalmente estabeleceu, que os juros não podiam ultrapassar 12%, e aí definiu-se que esse preceito não era autoaplicável. Como é que a aritmética não é autoaplicável? Mas o fato é que caiu. Derrubaram, usaram um artifício que derrubou esse preceito constitucional. Então, no Brasil, interpreta-se a Constituição ao sabor das conveniências. E isso precisa mudar. Então, nós temos que mudar essa Constituição, porque ela não está servindo. Mas, enquanto ela estiver em vigor, ela tem que ser obedecida. Esse é que é o fato. Temos que obedecê-la até que ela seja mudada. Certo? E é uma necessidade nacional. Eu concordo plenamente com a tese do Alexandre Garcia. Mainardi Marques Santa Rosa, vamos agora por uma provocação. Você foi, durante um ano, secretário de Assuntos Estratégicos do presidente Bolsonaro. A gente chegou a conversar sobre centro de governo, a necessidade de o Brasil adotar essa modalidade para sua governança, que seria até uma pré-condição para o ingresso do Brasil na Organização para o Desenvolvimento Econômico, a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E a gente não conseguiu fazer isso. Você foi secretário de Assuntos Estratégicos durante o ano, o governo Bolsonaro não conseguiu implantar essa questão do centro de poder. Por que isso é tão difícil?
E por que que o Brasil tem que adotar o tal centro de poder? Por que que ter um centro de poder é tão importante para a gestão presidencial ou para a gestão de um país como o Brasil? Eu preciso compartilhar isso com você. Tem mais de 10 bilhões de reais esquecidos no Banco Central e a mídia tradicional não mostra que tem mais 6 brechas escondidas no sistema onde pode ter dinheiro seu. Tem gente que sacou mais de 23 mil reais que nem imaginava ter e por pouco não perdeu o prazo. Se você não quer fazer doação para esse governo esquerdista, precisa vir urgente, antes que tirem o seu direito. Tem brecha vencendo agora. Eu deixei o link aqui na descrição e um QR Code na tela para quem está vendo através da TV. Acesse agora e recupere o que é seu. O Rodrigo já tinha levantado essa questão. É devido à distorção do regime. Nós temos um presidencialismo de coalizão. Então, o que acontece? Isso aí já vem desde o tempo de Fernando Henrique Cardoso. Quando o regime militar saiu, o planejamento estratégico que era feito na CEPLAN, na presidência da República, saiu da presidência da República e passou para o recém-criado, na época, Ministério do Planejamento. Ocorre que o ministro do Planejamento não é digamos assim, o mais hegemônico, o mais poderoso. E o planejamento teria que ser imposto à equipe de governo e a todos os ministérios. Então, com a criação do Ministério do Planejamento, perdeu-se a integração dos objetivos dos ministérios no foco nacional. Essa é a verdade que aconteceu desde o tempo do governo Fernando Henrique Cardoso, o segundo governo Fernando Henrique Cardoso. Certo? Então, como falou o Rodrigo, o presidencialismo de coalizão implica que o governo precisa do apoio do Centrão, por exemplo, para poder viabilizar a sua gestão. Aí ele cede os ministérios. Os ministros agem por um processo semi-feudal. Eles não obedecem ao planejamento central imposto pelo governo federal, digamos, pelo planejamento. Cada um conduz de acordo com a sua agenda própria, do partido e da pessoa que lá está. Então, não há integração. Do ponto de vista organizacional, é uma aberração. É por isso que o Brasil não conseguiu entrar na OCDE. O centro de governo, o que é? É o, digamos assim, centrado no ministro-chefe da Casa Civil, que deveria, em tese, ser o ministro mais poderoso politicamente, uma espécie de primeiro-ministro dentro do sistema presidencial. O ministro-chefe da Casa Civil consolida as necessidades de gestão federal e impõe os objetivos aos ministérios. Os ministérios têm os seus encargos setoriais. Eles têm a sua margem de liberdade de ação no seu setor, mas não podem abandonar o foco principal do conjunto do país. E é isso que está acontecendo. Não há uma agenda de objetivos nacionais a ser obedecida pelos diversos ministérios. Então, os ministérios agem, repetindo o que eu falei no início, como senhores semifeudais. Eles fazem o que querem em função das imposições do seu partido e da sua pessoa para se continuar elegendo. Enquanto persistir isso aí, o Brasil vai continuar caindo no ranking das economias internacionais. É isso, Rodrigo Aldofato. Aciona aí seu microfone. É exatamente esse o nosso problema, né? A gente aqui não tem o centro de governo, mas tem o centrão de desgoverno, né? A esculhambação consagrada e completa, né? Perfeito. E nós estamos tendo aí uma oportunidade de ter uma aula
com o nosso general Santa Rosa, e eu queria fazer uma pergunta para ele sobre o que ele vê dessa Constituição de 88, se ela para de pé, e eu quero só colocar uma pimentinha para a análise dele. Nos princípios fundamentais, que é o título 1, e começa lá no artigo 1º, de que ela é formada pela união indissolúvel de estados e municípios, o que, obviamente, faz parte do federalismo, mas no artigo 4, quando ele fala das relações internacionais, então tudo no título 1 da Constituição. No artigo 4º, inciso 3º, ele aceita a autodeterminação dos povos. Ou seja, é como se a Constituição dissesse, para os outros eu permito, para mim aqui, não. Eu gostaria de entender, na visão do nosso general Santa Rosa, se ele acha que essa Constituição foi natimorta, se ela para de pé, ou se natimorta, o que vem por aí, na visão dele, como uma pessoa que conhece o Brasil e tem aí uma história de vida que pode consubstanciar a resposta. Santa Rosa, eu acrescento nessa pergunta do Rodrigo uma questão. A deforma tributária, essa pode ser mais um passo ou mais uma artimanha para promoverem aí a desintegração do nosso território nacional, usando até como base esse subterfúgio que o Rodrigo citou da Constituição? Essa reforma tributária, como está redigida, é mais uma maneira de reforçar a centralização do poder político na União e enfraquecer os entes federativos. Então, ela precisa ser repensada. É claro que tem que haver uma integração dos encargos, dos impostos, tem que haver uma diminuição da carga tributária. No mínimo, os impostos no Brasil teriam que cair 50% para viabilizar a formação de uma poupança nacional. No mínimo, era preciso reduzir a carga tributária em 50%. E o que se vê é sempre a ideia de aumentar a carga tributária para atender a imposições estatais. Ou seja, tem que diminuir o poder do Estado. O Estado ele virou um monstro no Brasil. Ele precisa ser domado. E aí entra a questão constitucional. A Constituição tem que ser enxuta, pequena, baseada em princípios e depois consolidada com a experiência, com a vivência ao longo do tempo. Como é a Constituição americana. Não, uma Constituição do tamanho da nossa é inviável, até porque ela contém mecanismos que se contrapõem um ao outro, ela é autofágica, ela não é viável, ela tem que ser coerente. E no Brasil, aí eu vou dizer a minha opinião particular, infelizmente, se desenvolveu uma mentalidade de discussão. Discute-se muito e não se decide nada. Então, a melhor Constituição que nós tivemos na história do Brasil foi uma que foi imposta pelo imperador. É uma Constituição elaborada em petit comité por intelectuais que conhecem do assunto, que podem formar algumas, digamos assim, umas derivações para submeter à vontade popular, e depois o produto pronto, as diversas opções de produto pronto, submetido ao escrutínio popular, para que o povo decida. Porque se deixar em aberto, como ocorreu com a Constituição de 88, aí começam as ações dos lobbies. Você sabe muito bem do lobby da Fundação Ford, das fundações americanas, as fundações internacionais que compraram lobbies no Brasil, que criaram preceitos constitucionais. Veja você, por exemplo, o inciso 18 do artigo 5º, o inciso 17 e o inciso 18 do artigo 5º. Aquilo foi nitidamente
plantado dentro da Constituição Federal. Certo? Então, quando se deixa em aberto uma Constituinte, como ocorreu em 88, corre-se o risco dos lobbies atuarem e criarem, assim, esse Frankenstein, que é um Frankenstein de legislação, a Constituição de 88. Não adianta fazer propaganda de Constituição cidadã, porque é a Constituição do atraso do país. Então, precisamos, talvez até algum ouvinte ache que eu sou autocrático. Não sou, não. Eu quero ser coerente. É preciso que a Constituição seja um documento enxuto, que contenha princípios invioláveis e que determine o resto. O resto da lei, na legislação comum, vai copiar, tirando da Constituição aqueles preceitos focais, e então criar o que interessa para a gestão institucional do país. Não é? Esse é o meu pensamento. Certo? Muito bem, preciso isso aí ter é bem coerente. comissão de especialistas e que discutam em petit comité e que se apresente o produto para que o povo decida qual é a melhor opção. Enquanto você está assistindo esse vídeo, milhares de brasileiros patriotas estão conosco em nossas transmissões ao vivo. De manhã, das 8 da manhã até 1 da tarde, tem Jornal da Auriverde Brasil. Para fechar o dia, tem o Primeira Página, das 5 da tarde até as 7 da noite. Notícia em tempo real, com análises especialmente feitas para você. Inscreva-se em nossos canais, @Auriverde Brasil, a voz da direita.